Olá, tudo bem? Eu sou Hélio Honda e estamos na nossa última aula. Construção de fluxo de caixa. Então é a aula mais importante porque nós vamos colocar em prática aquilo que aprendemos nas aulas anteriores, ok? E vamos lá. Bom, o primeiro item que nós devemos saber é o que é. Outras demonstrações, DFC versus DRE, abrangente e DMPL. O que é isso? O DFC é demonstrações de fluxo de caixa, o DMPL, demonstrações de mutações do patrimônio líquido, e o DRE é a demonstração dos resultados abrangentes, ou seja, demonstrações dos resultados do exercício. Só que para que isso seja possível, o que você tem que saber? Bom, como nós podemos ver no slide você tem o momento T0, que é o momento agora, onde você vai ter o caixa, o seu patrimônio líquido, o capital dos sócios e o resultado abrangente. E você vai querer saber, lá no futuro, no momento T1, como que vai estar o seu caixa, o seu patrimônio líquido, o capital dos sócios e o resultado abrangente. Tudo isso só é possível como? Através de... Primeiro, você tem que fazer o seu balanço patrimonial. Segundo, você vai ter que fazer o seu DRE. E por fim, você vai fazer o quê? O seu fluxo de caixa. Através das entradas e saídas, você vai saber como estava a sua empresa no momento T0 e como ela poderá estar no momento T1. Então, você vai fazer o lançamento desses itens. E fazendo da forma correta, você terá em tempo real se a empresa está dando resultado ou prejuízo e se você precisa alterar algum item estratégico para que você adeque a forma da condução, a forma de gerenciamento da sua empresa de forma saudável, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, quando a gente fala de demonstrações de fluxo de caixa, o que nós temos? As operações elas podem ser por método indireto e método direto. Lembrando que o método indireto é o mais difícil para quem não é contábil, quem não possui conhecimento contábil. Porém, o método direto ele é o mais fácil para quem não possui conhecimento contábil. Porém, quem possui conhecimento contábil, na hora de fazer o método direto, ele pode ter uma dificuldade, porque o método direto ele é extremamente simples, ou seja, você já faz os cálculos por fora e só joga dentro da sua planilha. Ele não abre o leque das informações, tá ok? E aí o que vai acontecer? No método indireto, conforme nós podemos ver aqui na nossa tela, você vai ter o lucro, a depreciação, a variação do capital de giro e você vai ter o total do fluxo de caixa das operações. No método indireto, essas informações de lucro, depreciação e variação de capital de giro, eles não entram, porém, eles já entram de uma forma resumida como recebimentos e pagamentos. E aí você vai ter o que? O total do fluxo de caixa das operações. Depois você vai ter o que? Investimentos. Você vai ter a variação positiva ou negativa do item que você está colocando como caixa de o item de investimentos, o que vai fazer soma ou subtração, e aí você vai ter o total do fluxo de caixa de investimento. E aí o que acontece depois disso? Você tem a parte do financiamentos, obtenção de empréstimos, entrada de capital e emissão de ações, pagamento de dividendos, pagamento de empréstimo ou saída de capital. Tudo isso vai fazer o quê? Vai entrar e sair e você vai ter o total do fluxo de caixa dos financiamentos. E aí, somando ou subtraindo cada caixa que você fez aí esse fluxo, caixa de operações, caixa de investimento, caixa de financiamento, você vai ter o fluxo de caixa líquido, que é a variação dos três caixas. Então, essa é a forma correta de se fazer as demonstrações de fluxo de caixa. Ok? E agora vamos ver uma dúvida.
O que é variação de caixa? Ótima pergunta. O que é variação de caixa? Variação de caixa, quando nós falamos variação de caixa, ele sempre está atrelado ao quê? Ao fluxo de caixa líquido. Ou seja, você vai saber se teve uma variação do mês passado, ou do ano passado, ou do período passado, para o período que você está fazendo o seu fluxo de caixa. Ou seja, você vai saber se deu negativo ou positivo o seu caixa. É isso. Essa é a variação de caixa. A variação de caixa é muito importante. Por quê? Porque você consegue ver em tempo real se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. E aí se você tem que alterar alguma estratégia ou não. Se você tem que fazer algum outro tipo de planejamento ou até mesmo captação de valores. Para quê? Para dar um up no caixa da sua empresa, para a sua empresa se tornar autossustentável. O que ocorre muito hoje em dia é o quê? É a falta de planejamento. E essa falta de planejamento faz o quê? Toda empresa passar por maus bocados e até falir. Então, realizar esse item, que é o fluxo de caixa, e também um planejamento estratégico da sua empresa, fará com que ela fique saudável e consiga sobreviver a qualquer intempérie aí do mercado financeiro ou até mesmo regiões e tudo mais. Quanto mais estruturado e mais planejado for a sua empresa, melhor é para você e o melhor, você terá lucro, que é uma coisa que todo mundo busca, ok? Vamos continuar a aula. Bom, aqui nós temos um exemplo de método direto. Qual que é a diferença do método direto? O método direto, conforme nós vemos aqui no nosso slide, o primeiro item é atividades operacionais. Nós temos recebimento de vendas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de contas diversas. Lembrando que tudo que está negativo é porque está saindo. E aí você tem o que? O caixa gerado nas atividades operacionais. Atividade de investimento, aplicação em longo prazo, aquisição ao imobilizado, caixa consumindo nas atividades de investimento, total do caixa. Atividade de financiamento, você vai ter aquisição de empréstimos, aumento de capital, caixa gerado nas atividades de financiamento, total 26.300. Aumento líquido nas disponibilidades, 15.900. Saldo inicial do caixa, ou seja, o caixa começou com R$ 2.500 e o saldo final do caixa que é 18.400, ou seja, apesar de toda essa movimentação, ainda nós temos 18.400 dentro do caixa. A diferença do método direto para o indireto é que as atividades operacionais estão resumidas aqui. Ou seja, você só tem 4 itens. Recebimento de vendas, pagamento de fornecedores, pagamento de salários, pagamento de contas diversas. Só. E o valor lá 10.600, que é o total. Quando nós vemos o método indireto, que é esse daqui, qual que é a diferença? As atividades operacionais, elas estão o quê? Elas estão totalmente abertas, ou seja, todos os itens relacionados a operacionais são lançados. Então você pode ver, você tem o lucro líquido, a depreciação, a redução de clientes, aumento de estoque, aumento de fornecedores, redução, salários a pagar, aumento de contas a pagar. Você tem todas essas informações, porém, se eu voltar para o método direto, você vai ver que ele vai bater. Caixa gerada nas atividades operacionais, 10.600 no método direto. Quando nós vamos no método indireto, caixa gerada nas atividades operacionais, 10.600. Ou seja, o método direto e indireto, eles vão dar o mesmo resultado. A única diferença é que, no método indireto, o leque é aberto. Você tem todas as informações relacionadas a itens operacionais. E no direto não, ele é resumido e já é somado por fora e colocado dentro lá do seu fluxo de caixa. Essa é a diferença. Então vocês podem ver que atividade de investimento, atividade de financiamento e até o saldo final do caixa, ele bate, ele vai bater, ele vai dar igual. Se um dia você fizer o indireto e o direto ao mesmo tempo, os dois vão ter que dar o mesmo resultado. Se não der, tá errado. Tá certo, pessoal? Só para mostrar para vocês novamente, vocês podem ver que o valor, ele bate, ó, 21 mil
negativo de atividade de investimento, atividade de financiamento 26.300, saldo final do caixa 18.400. Isso no método direto. E no indireto também, ó, 21.000 negativo, 26.300 positivo, 18.400. Então o valor vai ser sempre igual. Tá ok? E aí agora vamos para uma curiosidade. A elaboração do fluxo de caixa de uma empresa depende de diversos fatores, como o porte da organização, a atividade econômica, o processo produtivo, a comercialização, entre outros. Que legal essa curiosidade! Vamos para o final da nossa aula. Bom, aqui nós temos um fluxo de caixa financeiro, ou seja, é aquilo que você utiliza para saber os débitos e créditos, contas a pagar e contas a receber que você tem dentro da sua empresa. Como é que funciona essa brincadeira? Conforme nós estamos vendo aqui no nosso slide, aí nós temos o primeiro item que é data de pagamento. O que é essa data de pagamento? É a data de pagamento que o cliente fez. Essa planilha, ele está no Excel. Você vai ter que sempre ter em tese essas colunas para que você tenha um controle melhor da sua empresa. Data de pagamento e data de liquidação, elas são a mesma coisa. A data de emissão é a data que foi emitido a conta a pagar ou a conta a receber. E a data de vencimento, ou seja, a data que você tem que receber. Aí você vai ter uma coluna com débito e crédito, para você saber se aquele item é um débito ou um crédito. A descrição do que é, né? E aí qual que é o nome do fornecedor, o cliente, né? E o número da nota fiscal. Qual é o banco? Geralmente nós colocamos só o código do banco que você está recebendo ou está realizando o pagamento. O valor desse título. E esse saldo anterior. O que é esse saldo anterior? Esse saldo anterior nada mais é do que o saldo da sua conta corrente. Exemplo, você abriu a empresa hoje, seu saldo da conta corrente é 0. Você vai iniciar com 0. Aí, logo em seguida, você tem o quê? Um débito realizado e o crédito realizado. Esse débito ou crédito, ele vai fazer o quê? Com o saldo, ele vai somar ou subtrair. E aí você vai ter o quê? O saldo atual, que nada mais é do que o valor que você vai ter dentro da sua conta. E aí, logo em seguida, vocês podem ver que nas linhas abaixo, o valor do saldo atual ele só vai aumentando. Por que ele só vai aumentando? Porque ele está somando com os créditos realizados. E na linha 2966, você vai ver que existe o débito que foi pago para a Gabriela no valor de R$ 710,62. Então, aquele saldo que está aqui no saldo atual do dia na linha 2965, na linha de cima, 222.942,16, ele passa para onde? Ele vai para o saldo anterior e aí ele vai debitar o valor de 710,62 e vai ter o saldo total de 222.231,54. Então, o que acontece? É sempre uma continha de mais e menos, que você pode fazer uma formulinha e o Excel vai fazer isso automaticamente. O que é ideal fazer numa planilha de fluxo de caixa como esse? É você lançar tudo, inclusive as tarifas. Por quê? Porque a partir do momento que você tem esse controle, você consegue saber exatamente o que está entrando e saindo do seu banco, do seu caixa, do caixa físico. Esse aqui é um fluxo de caixa totalmente financeiro, ok, pessoal? Aí nós temos o outro. Esse aqui é um fluxo de caixa já aberto. Como assim aberto? Você consegue saber o que você tem de pagamentos e recebimentos por fornecedor, por N itens, ok? Como nós podemos ver aqui na nossa planilha, o que acontece? Você, lá em cima, na coluna C, você tem a quantidade de dias no mês. 22 dias,
E aí você vai ter a data ou o mês de origem. Você vai ter o nome da sua empresa e também as datas, junto com o período da semana. Se é quinta, sexta, sábado, domingo. Bom, o saldo inicial que nós colocamos aqui, o que é? É o seu valor que você tem na sua conta corrente hoje. No dia 2 de janeiro, o saldo da sua conta corrente é de R$ 227.147. Nesse dia, você vai ter as entradas. E essas entradas elas podem ser cobrança bancária, cheques, depósito de mercadoria, depósitos, transferência, outros depósitos, conta garantida, contas a pagar e estorno. Esses contas a pagar nas entradas, o que é? Alguma conta que você pagou erroneamente, o cliente e o fornecedor devolveu. E o estorno também, ele é um estorno qualquer que pode ter ocorrido. E aí você vai inserir nessa coluna. Aí o que vai acontecer? Você vai ter o total de entradas. Esse total de entradas, ele vai somar todos os itens que estavam aqui dentro das entradas. E aí na coluna de baixo você vai ter o quê? Pagamentos. Esses pagamentos é o quê? Que podem ser fornecedor, imposto, salário, tarifas bancárias, conta garantida, saque, cheque devolvido e estorno. Igual, no dia 2 de janeiro teve um pagamento de fornecedor de R$ 49.257. Então, total de pagamentos, R$ 49.257. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer da seguinte forma. O saldo inicial mais o total de entradas menos o total de pagamentos vai dar o saldo final de 177.890 mil, ok? Esse saldo final, no dia 3 de janeiro, ele vai entrar como saldo inicial. Aí o que vai acontecer? No dia 3 de janeiro, você vai saber que tem depósito de mercadoria no valor de 74 mil e tem um depósito de 40 mil reais. E esse total de entrada é 114.442. E aí você sabe que tem fornecedor de 40 mil para pagar, tem tarifas que vai dar 70 reais e tem cheque devolvido de 5 mil. Então total de pagamento 45.070. E o seu saldo final é de 247.262. Por quê? Porque é o saldo inicial do dia mais o total de entrada menos os pagamentos, igual ao saldo final. E aonde que vai esse saldo final? Ele vai para o dia seguinte, e assim vai. Então, o que vai acontecer? O que acontece quando você faz esse tipo de fluxo de caixa? Você sabe futuramente o que vai acontecer. Exemplo, na coluna H, a gente já tem aqui o previsto. Previsto significa que é o para frente. Então, você já sabe que no dia 9 você não tem nada. Você não vai ter nenhuma entrada, nenhum pagamento. Porém, no dia 10 de janeiro, você sabe que você vai entrar um depósito, outros depósitos de R$1 e você vai ter inúmeros pagamentos. Você vai ter pagamento de 52 mil de fornecedores, 3 mil de impostos e R$7 de tarifa. Então você vai ter o quê? Mais saída do que entrada. Então você consegue ir vendo conforme o tempo, né, o que tem a entrar e sair. E aí, no final do mês, você sabe o saldo final da sua conta, que é o mais interessante. Então, o que vai acontecer? Através dessa planilha, você consegue controlar a sua empresa totalmente. O que é ideal? Você fazer uma formulinha básica, já deixar pronto para que ele já coloque, já faça a conta automaticamente conforme você for colocando as informações. Então assim, pessoal, o fluxo de caixa, nós temos ele contábil, que é o que nós vimos em todas as nossas aulas, e temos esse financeiro, que foi o do slide anterior, que é esse daqui e esse daqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.